Olá, sou o professor Flávio Souza Silva e vamos iniciar a nossa aula. Essa é uma aula teste destinada à FIAP sobre estrutura de repetição para Python. Como eu disse, sou o professor Flávio Souza Silva, sou professor universitário com uma atuação há mais de 20 anos. Iniciei na área da educação no ensino fundamental, lecionei no ensino médio, em cursinho, e há aproximadamente 20 anos entrei no ensino superior, lecionando diversas componentes curriculares dentro da área da computação, arquitetura de computadores, lógica de programação, rede de computadores, estrutura de dados, banco de dados. Hoje tem uma forte atuação na área da programação, principalmente focado em Python. Já programei em C, em Fortran, em COBOL, programei também em Java e hoje focada. A minha experiência também, além da sala de aula como coordenador acadêmico, é, como gestor de projetos pedagógicos, acompanhando alunos, sempre focado em atividade prática. Pedagogicamente, sempre entendi e compreendi que o processo de mão na massa é muito importante para o aluno, pois é assim que ele se desenvolve de maneira mais rápida e é assim que ele se apropria do conhecimento. Entendo que programar nada mais é do que resolver problemas com métodos, utilizar métodos e desenvolver com os métodos. Na data de hoje, né, vamos dar uma aula que ela vai estar focada na estrutura for, no laço de repetição for, né, que tem a proposta de você executar diversas vezes um determinado bloco de código, quando você sabe exatamente quantas vezes você vai executar esse bloco. Lembro que essa aula já foi um passado, o aluno já trabalhou com desvios condicionais, com while, e o nosso resultado é concluir com o problema completo, né? Onde você vai fazer uma análise de notas, validar dados, classificar aluno e gerar um relatório por turma. O desafio é construir um programa em Python que lê as notas dos alunos, valide os dados, classifique cada aluno e apresente o relatório final. Nossa aula vai ser bem focada em hands-on, onde o programa a ser desenvolvido vai receber a quantidade de alunos, vai ler uma nota por aluno, vai validar esses valores entre 0 e 10, vai classificar se o aluno foi aprovado ou reprovado, vai calcular a média da turma e vai contar os aprovados e reprovados, emitir um relatório final. Nossa aula será baseada na ideia central do for, né? O for é essa estrutura em Python, que é bastante utilizada quando a gente sabe quantas vezes vão ser repetidas. Lembramos que o aluno já trabalhou com a estrutura while, quando essa condição fica até uma condição validada a ser postada. É, Vamos para a programação ao vivo agora. E ao final o programa deve aceitar apenas notas válidas, informar a situação de cada aluno. Vamos para o editor? Vamos lá trabalhar? Então eu vou é, um instante, estopar esse share. Vamos olhar então a nossa base da programação. Esse é o sistema que vamos criar. O nosso sistema. Iremos ter, primeiramente, a gente precisa, para iniciar uma programação, a gente tem que entender o que vai ser feito e não como vai ser feito. Primeiro passo, a gente já tem falado até agora, né, alunos? Que primeiro meu sistema de análise de notas de turma, eu vou solicitar a quantidade de alunos, vou ler a nota de cada aluno, vou validar essas notas, informar se o aluno foi aprovado ou reprovado e vou calcular a média da turma e contar os aprovados e reprovados. Então, olhando de uma forma bastante ampla, esses são os passos que nós temos que tomar para resolver o nosso programa, correto? Ok.
Vamos iniciar a nossa preparação para a nossa aula. Primeiro, vamos analisar uma estrutura que já é um pouco conhecida, que é a estrutura for. Vamos criar uma variável para controle da quantidade de alunos, que vai começar com 5. Vamos colocar o aluno começando com 1. Enquanto o aluno for menor ou igual à quantidade, pronto. Vamos imprimir o número do aluno e vamos acrescentar um ao aluno. Vamos rodar esse código. Vamos escolher uma área para poder gravar esse código, né? Pronto, rodei. Aqui nós temos uma situação, né? Vamos analisar de forma mais detalhada, né? Na primeira, vamos colocar aqui a numeração de linhas. Na linha 1, eu crio uma variável quantidade para controlar a quantidade de alunos. Na linha 2, eu crio uma variável aluno, que começa com 1. E na linha 3, eu coloco a estrutura de repetição while, que já foi explicada em aulas anteriores, né? Lembrando que a estrutura while, ela tem uma condição booleana que é colocada na frente dela, e sempre que essa condição for verdadeira, o laço de repetição se repete, o bloco de comandos. Então, enquanto o aluno for menor ou igual à quantidade, a linha 4 e 5 serão executadas. Na primeira volta, aluno vale 1, quantidade vale 5. Então, 1 é menor ou igual a 5, imprime aluno, imprime 1, e aluno que tinha 1 passa a ter 2. Ok? E desta forma, na próxima volta, aluno tem 2. 2 é menor ou igual a 5. Executa. Próxima volta, 3, que é menor ou igual a 5. 4, que é menor ou igual a 5. 5, que é menor ou igual a 5, que é a última linha que é impressa. E a 6, menor ou igual a 5, não deixa com que o laço se repita e vai para o final do nosso código. Então, apenas para a gente lembrar, né, a estrutura while, que já foi estudada em aulas passadas. A característica da estrutura while, eu preciso ter uma unidade de controle, no caso aqui, a variável aluno. Perceba que uma pergunta e um incremento ou uma modificação nessa condição de controle para que o que controle as vezes que esse laço vai ser repetitivo, ok? Então, essa é a estrutura while que já foi explicada. Vamos agora falar um pouquinho da estrutura for. Vamos fazer o mesmo código, né? Vamos comentar esse código aqui só para deixar ele bem feito. Então, vamos lá. Quantidade igual a 5 for aluno em range de 1 até quantidade mais 1, print aluno. Vamos rodar o código. Perceba que o resultado é exatamente igual. 1, 2, 3, 4, 5 e imprimiu os 3 valores. Percebam que
a estrutura for, ela é uma estrutura um pouco mais simples, porque todo o controle está nesta linha. Eu só iniciei na variável e todo o controle está aqui, enquanto na variável. Só que aqui o que acontece? Eu tenho um controle de quantas vezes eu vou rodar. Uma das coisas que é importante para a gente entender o for é entender, primeiro, entender a linha 8. Para aluno in, dentro dessa. O que é essa parte aqui, o range? O range, vamos lá. Ah, então, para entendermos o for, né, temos que entender de forma bem clara essa estrutura do range. Para isso, vamos usar o modo interativo do Python, que ele nos facilita esse entendimento. Vamos lá. Ah, vamos fazer o seguinte: o que é um? Usar a função list, range, de 1 até 5. Perceba, o que o range faz? O range é um gerador de listas numéricas de valores inteiros, ok? Então, perceba, quando eu digo o comando range de 1 até 6, ele cria uma lista que vai do número 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que ele não me incluiu aqui o número 6, porque é uma característica do range não incluir o último valor da lista em Python. Então, o que o range faz? Simplesmente cria uma lista. Vamos olhar lá no nosso código. Aqui o range. Então, fazer isso e dizer, e no lugar, em vez de colocar isso, eu colocasse isso aqui, ó, uma lista, né? 1,2,3,4,5 é a mesma coisa do que o comando. Então, se a gente pegar e fazer isso com run moduly, e rodar, viu 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que o range faz exatamente isso. Ele cria esta lista. Então, entender a função range é muito importante. Entender a função range é muito, muito importante. Perceba que lembra, né, essa ideia que a gente já falou, toda vez que eu abro uma função, ele coloca aqui, né? O range ele tem um valor inicial, um valor final e o passo. Neste momento, a gente está usando um range de 1 até a quantidade. Lembrando, como ele não vai colocar a quantidade, a gente coloca mais um para ele aparecer a quantidade. Neste momento, é o suficiente para a gente saber sobre a função range. Então, perceba, o for ele faz o escaneamento dessa lista gerada pelo range. A cada interação, ele pega um elemento da lista, acrescenta na variável e executa este código. Se nós executarmos esse código novamente, run, run moduly, ok, executou o código novamente, ok? Então, esta é uma característica. Ok, então feito isso, né, entendemos um pouquinho do for, vamos ao nosso desafio de hoje, né? Vamos usar esses nossos conhecimentos da função while, da função for, do laço de repetição while, do laço de repetição for e da função range para poder resolvermos o nosso caso que nós estamos trabalhando. Vamos puxar aqui. Perfeito. Lembrando que, né, a primeira coisa seria solicitar a quantidade de alunos. Então, como é que eu faço isso? Lembrando, a gente já trabalhou a entrada de dados em Python, quantidade igual
segundinho. Quantidade igual a input, entrar os dados. Vamos deixar uma frase para o nosso usuário, né, para ele saber o que ele tem que fazer. Digite a quantidade de alunos, dois pontos, pronto. Aqui nós vamos converter os dados de entrada em um valor inteiro. Lembrando que em Python a entrada é sempre dada em texto inicialmente. E vamos entender como que essa parte do código acontece, que é primeiro que é solicitar a quantidade de alunos. Run, run module, ok. Quantidade de alunos, entrei com 5 alunos, pronto, já tenho os 5 alunos disponíveis para a nossa atividade. Ok. Feito isso, depois de feita a entrada de dados com a função input, lembrando que já foi ensinado em aulas passadas, né, a função input, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, mas essa parte já foi instruída. Vamos colocar aqui as linhas, para a gente poder entender da linha 10. Então, ótimo, esse primeiro passo é elaborado, vamos para os próximos passos. Vamos agora ler a nota de cada aluno. Como é que eu faço isso? Quantos alunos são? O usuário me informou. 1, 2, 3, 4, 10. Então, eu vou fazer um laço de repetição, né? Que vai for número do aluno, correto? In range, ou range, né? Cada um tem um inglês um pouco melhor, um pouquinho pior, igual, vírgula, quantidade mais 1. Lembre-se que a quantidade mais 1 é necessária para a gente atingir a quantidade que nós queremos. Então, na linha 11, a gente demonstrou quais são as condições do for. O range vai criar uma lista que vai de 1 até a quantidade de aluno mais 1. Se a pessoa entrar com 2, vai até 2, né? Porque o mais 1, porque não entra o último. Vai atribuir ao número de aluno e eu vou mandar imprimir esse número de aluno. Aluno, número de aluno. Ok. Vamos rodar esse código, ver se está tudo ok. Run, run modeling. Ok. Opa, tivemos um problema aí, né? Vamos ver o que aconteceu, é natural. Uma prática é sempre ler as mensagens de erro. Syntax erro. Unterminate string lateral detecting line 12. Então a gente vai lá na linha 12, o que que eu fiz aqui de errado? Eu esqueci de fechar a nossa string. Normal, é comum acontecer isso, pessoal. E é importante o aluno ter essa visão. Vamos ler sempre as mensagens e interpretar as mensagens. Run, run modeling, resolvido, entrar com a quantidade de alunos. Vamos colocar que são 3 alunos. Aluno 1, aluno 2, aluno 3. Ok? Então, ele imprimiu os 3 alunos. Digite a quantidade de alunos, 1, 2, 3. Se eu refazer isso e rodar o código novamente, colocar 5 alunos, aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 5. Ok, vamos agora então, né? Que já temos o controle da entrada de quantos alunos. Vamos agora definir o controle da entrada de notas dos alunos, a leitura das notas. Então, nós vamos iniciar, né? Ah, aqui, depois do for, vamos fazer a entrada das notas. Dentro da variável nota, fazemos um input, né? Vamos fazer um input definindo digite a
nota do aluno, definimos qual aluno, underline, desculpa, número, underline, aluno, dois pontos, espaço, aqui. Na linha 12, eu estou dando a entrada das notas, fazendo o input, definindo para o usuário digite a nota do aluno, entre as chaves, eu tenho aqui o dado que foi extraído da função range devido à quantidade de alunos. Preste atenção que em Python, não esqueça nunca, em Python a entrada sempre é dada em texto. O que que você deveria fazer neste momento? Como é que você deveria agir? Converter isso. Qual é a melhor tipo de dado para uma nota? Float. Float é o nosso famoso real, né? Então, tenho que, antes de armazenar os dados, converter esse float e iniciar o processo de entrada. Vamos executar esse código e ver como ficou. Digite a quantidade de alunos. Vamos dizer que temos 3 alunos. Digite a nota do aluno 1, 8. Aluno 1, nota registrada. Digite a nota do aluno 2, 7. Aluno 2, nota registrada. Digite a nota do aluno 3, 3. Aluno 3, nota registrada, programa encerrado, perfeito. Estamos aqui, né? Conseguimos definir. Temos aqui a entrada da nota 1, da nota 2 e da nota 3. Se nós voltarmos lá, a gente percebe aqui, dentro do nosso programa, que nós temos aqui a... Vou voltar aqui. Tá. Perceba, na linha 11, eu faço o controle de quantas repetições eu vou fazer baseado na quantidade de aluno. Passo a entrada dos dados na variável nota e imprimo aluno, número do aluno registrado, nota registrada, perfeito? Então, temos essa parte do nosso código feita, né? Né, pessoal? Então, vamos lá, vamos dar uma analisada aqui. Nós colocamos, primeiro o ato era solicitar a quantidade dos alunos. Fizemos isso na linha 10. Ok. Segundo, ler a nota de cada aluno. Foi lido na linha 11. Ok. E agora temos que validar as notas que devem estar entre 0 e 10. Uma dúvida que é muito interessante. Como é que eu vou validar essas notas? Então, a nota não pode ser menor que 0, não pode ser maior que 10. Mas isso, quantas vezes o ditador, né, a pessoa que estiver entrando com os dados, pode errar? Não sei, pode errar uma vez, pode errar duas, pode errar três. Eu tenho esse controle? Não, não tenho esse controle. Não tendo esse controle, como é que eu faço para validar essas notas? Uma boa forma, né? Quando a gente quer fazer uma repetição de um processo, mas não sabemos quantas vezes vai ser exatamente, o for não é uma boa solução. Vamos lembrar do nosso amigo while lá. While, sim, while serve para isso. While nos ajuda nessa tarefa. Vamos lá então. Vamos usar o while para poder resolver essa validação de notas. Como é que nós vamos fazer isso? Após, vamos pensar com... Ok, então, vamos lá. Como é que vai validar a nota dos alunos? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, dar uma arrumadinha aqui, né? Vamos colocar aqui, na verdade, nota registrada e mostrar qual foi a nota do aluno que foi recebida no momento. Vamos ver como é que o nosso programa fica neste momento. Run, run modeling, ok. Vou registrar 3 notas, nota 8, nota 7, tá vendo? Nota registrada 8, nota registrada 7, nota registrada 3, para a gente ajustar essa nossa parte do código aí e ficar bem interessante. Então, ótimo. Então, dando continuidade aí à nossa problemática, que eu tenho que fazer agora, a etapa 3, que é validar as notas. Vamos colocar esse trecho de validação das notas aqui, afinal, na linha 12 eu acabei de receber as notas, vou validar. Como eu disse, uma boa estrutura para validar é while. Então, a nota, ela tem que ser menor que 0 ou
or a nota tem que ser maior. Desculpa, a nota tem que ser maior que zero ou menor que 10, né? Então, se a nota for menor que zero ou for maior que 10, é uma nota inválida. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou imprimir print nota válida, vou informar o usuário que ele entrou com uma nota inválida e vou informar ao usuário para digitar um valor entre 0 e 10. Ok? Então, perceba que eu registrei, né? Eu percebi que recebi a nota na linha 12, fiz uma análise, se ela for menor que 10 ou for menor que 0 ou maior que 10, eu mando dizer que a nota é inválida e novamente faço uma repetição da linha 12, recebendo a nota, ok? Então, recebo a nota e, quer dizer, vamos ficar com um looping aqui indefinido enquanto não entrar com uma nota maior que 0 ou menor que 10. Deixar aqui junto. Eu vou dizer nota inválida e vou ficar nesse looping indefinidamente até ele entrar com uma nota válida. Vamos testar essa parte do código. Run module. Ok. Percebam, são 3 alunos. Primeiro, nota 8, ok. Segundo, ao invés de 7, eu coloquei 70. Nota inválida, de valor. Perceba que ele permanece na nota do segundo aluno. Aí eu digitei 7, ok, foi para 3. Terceiro aluno, digitei 3. Todas as notas registradas, direitinho, armazenadas e organizadas da maneira que a gente consiga trabalhar. Ok? Uh, Voltando aqui para o nosso código, já fizemos o nosso processo de validação das notas. Notas estão validadas de maneira... Qual que é o próximo passo agora? Fazemos informar se o aluno está aprovado ou se ele não está aprovado. E como é que eu defino se o aluno está aprovado ou não está aprovado? Como é que eu separo dados? Como eu classifico dados? Condicionais. Isso mesmo. São os condicionais que vão nos ajudar nessa tarefa tão árdua que é classificar dados. Então, eu recebi essa nota, validei, a nota está validada, bonitinha, então eu vou agora dar mais um passo. Vou tentar informar se ela foi aprovada ou reprovada. Então, if, vamos usar como aprovação as notas maiores ou igual a 6. Se a nota for maior ou igual a 6, o que que eu farei? Eu direi situação, que é uma variável de controle do aluno, aprovado. Então, eu uso a variável situação para controlar. Se não, ou else, né? O que que eu faço? A variável situação, situação, igual a reprovado. Neste momento, né? Situação, digitação, normal, pessoal. Então, vamos lá. Então, neste momento, eu digo se o aluno foi aprovado ou foi reprovado. Então, eu estou fazendo o item 4. Vamos ver como é que ficou o nosso código. Run modeling, ok. Vamos colocar 5 alunos. O aluno 1, 9. Registrei a nota dele. O aluno 2, 6. O aluno 4, 3 e 2. Registrei as notas do aluno. Agora perceba, né? Eu registrei a nota, mas ele não me fala se o aluno é aprovado ou reprovado, porque eu não coloquei isso lá ainda. Então, o que que eu devo fazer? Vamos mudar o nosso print. A nota foi registrada, vamos lá. Ao invés de nota registrada, eu vou colocar aqui, aluno
Vou colocar aqui no print. Aluno. Qual aluno? Então, como é que eu estou controlando meus alunos por número, né? Número do aluno. Depois, o que que eu faço? Eu ponho um intervalo aqui entre os dados que são coletados da variável número de alunos e situação. Ah, pessoal, eu tenho uma prática não muito recomendável, costume, né? A gente não usa, não deve usar C cedilha. Python aceita, mas não é recomendável. Uma boa prática, né? Lembrando, o que que é uma boa prática na computação? Algo que não é obrigatório, mas a gente recomenda não usar acentuação para nome de variáveis. Mas a gente está acostumado a escrever em português, né? Mas para poder deixar o código um pouco mais internacional, ok? Então, vamos lá ver direitinho o que é que está, né? Como é que ficou essa nossa parte do código. Então, vamos lá. Run module, ok. Vamos colocar 5 alunos. O aluno 1 tirou nota 9. Aluno 1, aprovado, perfeito. Aluno 2 tirou nota 6. 6 ele é aprovado, que é a partir de 6. Vamos dizer que o aluno 3 eu coloquei nota 56. Não aceita essa nota. Então, o aluno tirou nota 4. Opa, reprovado. Aluno 4 tirou nota -9. Não vale também. Nota vai de 0 a 10. Olha como ele está certinho, né? Ele está controlando todos esses dados. Vamos dizer que ele tirou 8. Aprovado. E o 5 tirou 1. Reprovado. Então, aqui eu já tenho todo esse controle feito de maneira adequada para o nosso trabalho atual. Ok? É isso aí, pessoal. Perfeito. Continuando, né? Nosso próximo passo, informar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Ok, está informado. Calcular a média. Perfeito. Calcular a média, a gente precisa saber quantos alunos. Então, média, né, normalmente é a soma de todas as notas dividido pela quantidade de alunos. Nós já temos a quantidade de alunos? Ainda não. Então, vamos primeiro contar quem foi aprovado, quem não foi aprovado. Vamos fazer o item 6 primeiro. Então, primeira coisa que a gente vai precisar, né, antes aqui do for, né, uma variável chamada de aprovados. Vamos, vamos inicializar essa variável, né, com o valor 0. Então, no início, ninguém foi aprovado ainda. E uma variável reprovados com o valor 0 também, que até agora ninguém foi reprovado ainda, correto? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar na minha variável aprovados, nessa situação aqui, quando a nota for maior que 6, eu tive um aluno aprovado, correto? Então, em aprovados, eu acrescento mais igual 1. Lembro, né, pessoal? Essa estrutura aqui é muito comum, por isso que a gente usa bastante. O que está dizendo aqui? Pegue o que tem dentro da variável aprovados, acrescente 1. Então, essa é a estrutura. Caso eu tenha um aluno reprovado, eu pego o que tem dentro da variável reprovados, mais igual, acrescento 1 também. Então, agora eu começo a acrescentar isso aqui que a gente chama de contadores, né? A variável aprovados está sendo um contador para os aprovados. E a reprovados está sendo um contador para os alunos reprovados, perfeito? Então, a gente já consegue contar quantos aprovados e quantos reprovados nós temos aqui no nosso código. Ok? Nós temos os alunos aprovados e reprovados. Vamos aqui fazer um registro, né, desse cálculo. Então, eu vou fazer um print para a gente registrar essa informação. F, né? Então, vamos ver. Quantidade de aprovados. 2 pontos. Coloco aqui o conteúdo da variável aprovados. End, Ctrl C, como é a mesma coisa, a gente faz isso para facilitar. Quantidade de reprovados
aqui a variável reprovados, e vamos ter essa situação aqui. Vamos rodar esse código? Vamos lá. Run Module, ok. Então vamos colocar 5 alunos, primeiro aprovado, segundo reprovado, terceiro aprovado, quarto aprovado e o último reprovado. Quantidade de aprovados 3, 1, 2, 3. Quantidade de reprovados 2, 5 e 1. Nosso programa mostra aqui um detalhe muito importante que a gente não pode deixar de ver, que, perceba, o que eu faço aqui? Eu coloco fora do for, porque depois que tudo for contabilizado, controlado, contado, é que eu vou mostrar. Para isso aqui, eu vou fazer uma experiênciazinha. Se eu tivesse esquecido aqui dentro do for, lembrando, né, pessoal, reforçando aí em Python, que define o início e o fim de um bloco de comandos, é a indentação. Python, indentação é muito importante. Run module, ok. Vamos lá. Vamos dar 5 alunos. Primeiro aluno, 8. Tá vendo? Ele já disse a nota do aluno 1, aprovado, e quantidade de aprovado e quantidade de aprovado de novo. Veja como toda hora ele informa esse processo. Então, não é isso que a gente queria, né? Então, só para a gente reforçar essa nossa parte aqui. Isso tem que estar fora, depois que terminar tudo, que ele vai nos dizer. Então, lembre-se, a indentação é extremamente importante em Python. Desse cálculo, a gente já contou os aprovados e os reprovados. A última coisa que fica faltando para a gente é calcular a média dos alunos, né? Perfeito? Acho que agora falta... Perfeito. Então, vamos continuar, né? Vamos calcular a média dos alunos. Primeiro, para nós calcularmos a média do aluno, a gente vai precisar de uma variável, que é esse item que está faltando, que some as notas, porque média é a soma de todas as notas dividido pela quantidade de notas. Então, vamos criar essa variável aqui, minúsculo, lembrando, aproveitando que Python é case sensitive, minúsculo e maiúsculo faz diferença. Então, soma de notas igual a zero. Pronto, a soma de notas começou igual a zero. Perfeito. Então, essa variável da linha 11 vamos usar para controlar a nossa soma de notas. Vamos aqui. Então, ok, recebi a nota, validei a nota. Depois da nota válida, né? Eu tenho que validar a nota. Eu vou fazer o processo de somar as notas. Então, eu pego em soma notas, que iniciou lá zerada, mando acrescentar notas. Então, a nota que eu receber vai acrescentar toda vez que passar pela linha 19, quer dizer, a nota já foi validada, ela foi recebida, foi validada, foi corrigida, veio para somar notas e incluiu em soma notas essa nota que nós precisávamos colocar. E no final, né, lá embaixo, depois que a gente imprimiu alunos, tá? A gente, depois que recebeu todas as notas, lembrando, agora é a hora de eu fazer o quê? Calcular a média. Média é o quê? A soma de todas as notas dividido pela quantidade, ok? Então, vou pegar a soma de todas as notas e vou dividir pela quantidade de notas. E vou imprimir, né? Para a gente ter um controle aqui, um print. F, vamos a estrutura do format, média dos, não da turma, né? Da turma, dois pontos, colocar o valor da variável média. Eu não coloquei acento em média não, né? Porque tem hábito de colocar. Se eu não coloquei, vai descobrir. Média, né? Dois pontos, ponto 2F. A gente já falou dessa estrutura no passado, mas vamos reforçar aqui. Eu estou aqui. O que significa ponto 2? Eu estou entrando com uma estrutura que é uma variável float, né, um número real, que eu quero duas casas decimais. Pronto, uma média com 30 casas decimais, né? Porque é o resultado de uma divisão.
Resultado de divisão pode ter muitas casas decimais. Então, eu tive esse cuidado aqui para a gente desenvolver essa parte do código. E vamos rodar o código para ver se está tudo ok. Opa, tem um errinho aí, onde foi? Vamos ver. O que foi que está errado aí? Ok. Média da turma, 2 pontos. Média, ponto 2F. Hum. Ah, olha só, pessoal, como programar esse negócio. Eu fechei parênteses, né? E aqui é chaves. Tá bom, a gente faz isso. Normalmente a gente faz isso. Ler o código com calma, tranquilidade é sempre bom. Rodou. Vamos colocar 5 notas. O primeiro 9, 8, 7, 3, 2. Eu tenho uma média da turma de 5,8. Perceba aqui que eu estou com duas casas decimais. E eu tenho a quantidade de aprovados 3, reprovados 2, o registro de aprovados para quem tirou 9, reprovado para quem tirou 3 e 2. Nosso código está ótimo. Perfeito, pessoal? Então, essa parte de calcular a média da turma está calculada. Com isso, a gente conclui, nosso código está funcionando bonitinho. Mas lembre-se, né? É sempre bom a gente deixar uma coisa bonitinha, mais organizada. Então, a gente fala que aqui é a interface, né? Com o usuário. Então, vou imprimir aqui para ficar bonitinho, um relatório da turma, registrando bonitinho, ok? Vai ficar bonitinho aqui nosso relatório da turma. Vamos colocar isso aqui para organizar e dele ficar bonitinho, um barra N, lembrando que aqui é uma tecla de escape para pôr a linha, relatório da turma, média da turma, quantidade de aprovados e reprovados. Vamos rodar nosso código, nossa versão final, né? Rodou. Quantidade de alunos, vamos colocar 5 alunos, que é um aluno que está colocando. O primeiro teve 9, o terceiro teve 8, 7, 5, 2. Relatório da turma, média da turma 6,2, quantidade de aprovados 3, quantidade de reprovados 2. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código, né? Tá aqui. Perfeito. Então, para a gente dar uma revisadinha do que foi visto, né? Primeiro, nós trabalhamos com a estrutura for, quando a gente conhece a quantidade de interações que vamos ter. Trabalhamos com a função range para gerar uma lista, né? E essa lista ser escaneada pelo for. Trabalhamos com a função while, com o laço de repetição while, que foi já estudado em outras aulas e usamos hoje os dois interagindo. Perceba que o while e o for, eles não são concorrentes, eles são complementares. Um resolve um problema, outro resolve outro problema. A estrutura if-else, que é para classificar dados, separar dados conforme nosso interesse, visto em aulas anteriores. Os contadores, que contam a quantidade de dados. Os acumuladores, que acumulam quantidade de dados, né? Que registram, né? Essa quantidade. Então, e o cálculo de média. Então, foi um exercício bastante completinho, bastante bonitinho. E a gente poderia dar continuidade como? Sei lá, você poderia modificar um programa que, ao invés do aluno receber uma nota, só receber 2 notas. Putz, professor, e aí? Onde eu coloco? Que parte que eu peço primeira nota, segunda nota? Aí já é uma outra história. A gente poderia identificar maior e menor da turma, o melhor aluno da turma, o pior aluno da turma. Então, é uma situação bastante interessante, bastante coisa que a gente viu aí ao longo da nossa aula, né? Com esse desafio, percebemos que computacionalmente é muito complexo. É, resolver problemas computacionais exige tempo, exige planejamento, exige experiência. Obrigado, pessoal, pela aula de hoje e até a próxima aula.